todos que se fazem presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou pedir que um homem ore ao Senhor neste momento, de forma voluntária. Oremos. Amém. Nos coloquemos de pé e vamos cantar o hino de número 17. Hino de número 17. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos buscando o Senhor nas primeiras horas do dia que é do Senhor mesmo. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias nos alcançaram. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ter mais um dia a oportunidade de buscar a presença do Senhor, receber do Senhor a porção maravilhosa da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, Tu tens sido tão bom. Não temos palavras de como agradecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Abramos a palavra do Senhor agora no Salmo 135. Salmos 135. Salmo 135. Salmo 135, versos 1 a 3. Façamos essa leitura todos juntos. Salmo 135, versos 1 a 3. Vamos lá? Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor,
porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém? Amém. O conjunto tem oportunidade. Convido a igreja para se colocar em pé mais uma vez, para juntos nós louvarmos ao Senhor. E esse canto fala sobre o que de nós estamos aqui, que é justamente para adorar a Deus. Claro, a escola dominical serve para aprendermos muito, para crescermos juntos, mas o intuito de tudo que nós fazemos na nossa vida é adorar ao Senhor. Nós adoramos a Deus quando nós aprendemos mais sobre Ele. Nós adoramos quando nós reconhecemos quem de fato Ele é na nossa vida. Então vamos caminhar juntos. Agradecemos pelo dia que o Senhor nos permite levantar e estarmos aqui para juntos louvarmos ao Teu nome.
Que o Senhor abençoe esse momento e que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Nos instrua segundo a Tua palavra, nos ajude a adorar verdadeiramente ao Senhor. Este é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, podem se assentar. Quando os amados estão se organizando, eu peço à igreja que abra a palavra do Senhor. Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel 22, verso 30. Essa breve reflexão que faremos, ela será direcionada a você, homem. Independente da sua idade, seja você ainda uma criança ou um adulto, ela é direcionada para você. Porque hoje, sendo o primeiro domingo do mês de fevereiro, nós comemoramos o Dia do Homem Presbiteriano. Então nós vamos trazer uma breve reflexão para nós, homens. Ezequiel 22, 30. Vamos ler todos juntos? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Se Deus hoje fosse chamar um homem para que ele não derramasse a sua ira sobre a nossa cidade, ele encontraria? Pergunta difícil de responder. Não é fácil. Confesso aos irmãos que quando eu comecei a fazer essa breve reflexão, eu fiquei com medo, porque eu estou falando algo que está vindo contra mim, mas eu precisava falar. Deus tem recrutado homens, Deus tem chamado homens. Ao preservar a raça humana, que se autodestruía pelo pecado, Deus chamou um homem para que separasse um pouco para si. Chamou Noé. Para separar um pouco só para ele, Deus chamou Abraão. Para retirar seu povo do Egito, da escravidão, Deus chamou Moisés. Com a morte de Moisés, logo Deus levantou outro homem, Josué. Para ser um rei segundo o seu coração, Deus chamou Davi. Para restaurar a lei do povo, Deus chamou Esdras. Para reconstruir os muros de Jerusalém, Deus chamou Neemias. E assim Deus vem conduzindo a sua história. Deus tem chamado homens. Em nossos dias não tem sido diferente. Deus tem chamado e capacitado homens para lhe servir. Por mais que muitos homens maus estão tentando mudar os valores e conceitos, a verdade de Deus permanece inalterável. E os seus princípios são eternos. Portanto, você que é homem, homem presbiteriano, você tem o dever e o privilégio de passar às futuras gerações um legado de vida consoante a palavra de Deus. E eu vou fazer aqui uma pequena observação. Deus tem chamado homens, mas Deus tem dado um papel importantíssimo a você, mulher que me ouve. Você é auxiliadora, intercessora e deve sustentar
através da oração. Entenda que esse é um papel que em dado momento muito mais importante do que o chamado do homem. Que Deus assim tenha misericórdia da minha vida e da vida dos amados. Pediu ao pastor que ore ao Senhor. Não. Pediu ao Riane que ore ao Senhor. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por estarmos reunidos em teu nome. Te louvamos, meu Deus, por cada homem presbiteriano que se faz presente aqui nessa manhã. Ó Deus, dê-lhe sabedoria, que cada homem possa assumir o seu papel de sacerdote do lar, de cuidar da sua família, de preparar o caminho dos seus filhos até o Senhor. Ó Deus, que cada homem possa se colocar na brecha para poder, meu Deus, levar o teu evangelho adiante. Ó Deus, tenha misericórdia dos homens da tua igreja, desperte aqueles que estão acomodados e sustente, meu Deus, cada um daqueles que têm escolhido andar na presença do Senhor, que eles tenham perseverança e que eles sejam fiéis até a morte para ganhar a coroa da vida. Tenha misericórdia de cada um deles e nos abençoe no estudo da tua palavra nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, um pouquinho. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos os homens presbiterianos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais. Queremos desejar-lhes parabéns pelo dia de você, homem presbiteriano. E tomando aí um gancho na fala do nosso superintendente, quero lembrar que antes de você ser presbiteriano, você tem que ser um crente no Senhor Jesus. Pois de nada adianta ser presbiteriano e não ter um compromisso real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Será mera religiosidade. Então que Deus nos sustente e que sejamos de fato homens convertidos ao Deus vivo, tendo Jesus como Senhor e Salvador em nosso coração, para assim fazermos a sua vontade. Bem, os nossos avisos são os seguintes. Primeiro, essa semana é semana de oração. Então, primeira semana do mês de fevereiro completa. Segunda-feira foi ainda janeiro, então por isso que estamos realizando a nossa semana a partir de amanhã até sexta-feira, no horário das 18h30. Lembrando que as nossas semanas de oração neste mês está sob a responsabilidade dos departamentos. Então preste aí atenção, líderes, se organizem. Segunda-feira, Verpaminondas é o PH. Terça-feira, SAF. Nossa irmã Reudimara já está na cidade, está aqui? Mas ela já está na cidade aí. Quem é vice-presidente da SAF já se organiza para terça, juntamente aí com a diretoria. Na quarta-feira a UPA, na quinta-feira o CP e na sexta a Junta Diaconal. Eu quero lembrar os irmãos que neste final de semana, sexta e sábado, estará acontecendo a reunião do presbitério lá na cidade de Salmo, a igreja do pastor Adilson. Então, na sexta eu não estarei presente por conta da nossa reunião ordinária do presbitério. Outro aviso, hoje, primeiro domingo do mês de fevereiro, dia da celebração da Ceia do Senhor. Então, por ocasião do culto, estaremos aqui reunidos e teremos esse momento especial, momento de celebrarmos a Ceia do Senhor e renovarmos o compromisso da nossa pública profissão de fé, de viver uma vida tendo Jesus como Senhor e Salvador. Então, se prepare e venha participar da Ceia do Senhor. Por enquanto, continuaremos da mesma forma, né? Os cálices com o pão estarão ali na portaria, e você que é membro da igreja em plena comunhão deverá tomar o seu elemento, pois ainda estamos nesse contexto da pandemia ainda em nosso planeta. É um outro aviso, hoje à noite, após o culto, aquela reunião com todos os jovens. Então, jovens, após o culto, nós vamos nos reunir aqui mesmo no templo, para nós então conversarmos um pouquinho com vocês sobre reativarmos e reorganizarmos o trabalho da nossa UMP. Então, hoje à noite, após o culto, teremos essa reunião. Então, jovens, não faltem. Há mais algum aviso, parte de algum departamento? Bem, a nossa escola dominical ainda hoje funcionará nos moldes que está funcionando. Não chegaram os móveis das nossas salas, né?
mas esperamos que essa semana chegue, né? Era para ter chegado a semana retrasada, prometeram que chegaria essa semana, mas não chegou. Então, continuaremos ainda nos moldes que estamos. As crianças podem ir para o pátio, tendo o seu estudo, e teremos aqui o estudo nós adultos com o missionário Lincoln. Em breve vamos dividir em 2 salas de adultos e funcionaremos a sala dos adolescentes. Tá bom? Quando isso for acontecer, estaremos divulgando. E assim, Deus nos abençoe do estudo desta manhã. Passa a palavra então ao missionário Lincoln. Acho que é melhor ficar aqui por causa da transmissão. É, isso. Assim tá bom. Bom dia, irmãos. É uma grande alegria nós nos reunimos para estudar mais a palavra do Senhor. Enquanto nós ainda não estamos trabalhando com temas conectados, eu tenho trazido alguns estudos que são avulsos, mas a ideia que eu tenho buscado é sempre trazer algo que seja conectado. Claro, se a gente olhar para a Bíblia, tudo está conectado. A Bíblia, embora sejam vários livros, embora conte muito sobre muitos personagens, fala sobre uma única história, e a história de Jesus Cristo e a redenção que Ele traz ao mundo que havia caído. Mas dentro dessa perspectiva, se algum dos irmãos se lembra, na última vez que eu estive aqui eu falei sobre a necessidade da morte de Cristo, como era necessário realmente que Ele viesse e nos resgatasse, que não havia uma outra maneira desse resgate ser realizado. E dentro dessa perspectiva eu quero trazer algumas características sobre o resgatador ideal. E para falar sobre o resgatador ideal, é claro, já adianto dando um spoiler aqui, a gente sabe que o resgatador ideal é Jesus Cristo, mas para falar sobre isso nós vamos explorar a vida de um outro homem. E esse homem, a história dele, parte da história dele se conta ali em Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 12. Mais uma coisa sobre as conexões que eu disse que eu tenho trazido. Essa história, a história de Ruth, se passa na mesma época ali dos juízes. Então eu já falei acerca um pouco do contexto da época dos juízes. Essa história também se passa ali nesse mesmo contexto. Então, Ruth, capítulo 4, versos de 1 a 12. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem juntamente comigo. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-nos. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda.
Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-lo, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Só um parênteses aqui com ontem a gente teve uma gincana aqui com a UP e a gente estava com um pouco de dificuldade de achar nomes bíblicos com a letra Q. Tem mais um aqui, ó, Quilion, que o pessoal está pensando na leitura. Guarda aí para a próxima vez a gente ter mais esse nome guardado. Se você pesquisar na internet leis estranhas de outros países, você vai se deparar com coisas que não são comuns aqui no Brasil ou que são comuns a gente fazer aqui, que você vai chegar lá em outro país, vai ser completamente proibido. Então, as leis dos países funcionam de maneira diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa história a gente vai se deparar com algumas leis e com alguns costumes muito estranhos para a gente. Tudo isso fazia sentido para o povo, e a gente vai explicar aqui algumas coisas. Não se assuste, não se assombre, são leis diferentes, funcionavam naquela época. Se a gente trouxesse para cá, ia dar muita confusão, mas naquela época funcionava. Dito isso, podemos iniciar a nossa explicação aqui, a nossa aula. O livro de Ruth, se alguém não se lembra muito da história, ele começa com uma grande tragédia, ou pior, com uma série de tragédias. Acontece muita coisa ruim nesse início do livro de Ruth. Porque a primeira coisa é que uma família ali da tribo de Judá está fugindo da fome. A terra ali onde eles habitavam foi assolada por uma grande fome, eles têm necessidade de sair dali para buscar sobrevivência. Então eles vão para habitar na terra de Moabe. Essa família ali era composta por Elimeleque, que era o patriarca, Noemi, a sua esposa, e os seus dois filhos, chamados Malom e Quilion. E esses dois filhos ali se casam com mulheres moabitas, mulheres daquela terra. E aí a gente já precisa adiantar alguma coisa. Havia uma orientação, uma ordem de Deus para que o seu povo não se casasse com povos diferentes. Mas tinha um motivo, a gente vai falar desse motivo mais para frente, e a gente vai ver algo interessante acerca desse casamento e do que acontece depois dele. Mas acontece que as tragédias continuam vindo. Então, aquela família, fugindo da fome, perde então o seu patriarca. Elimeleque
morre ali na terra de Moabe, e decorridos cerca de 10 anos, também morrem os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficando então as 3 viúvas ali, Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, casada ali com Elimeleque, e Ruth e Orfa, filhas, casada com os filhos ali de Noemi. A vida de uma viúva era extremamente difícil ali naquele contexto. É que a gente já começa a ver as leis diferentes, os costumes diferentes da época. Porque uma viúva, naquela situação, tinha basicamente uma única esperança de sobreviver. 2, na verdade. Ou ela se casava de novo, e esse casamento era com um parente próximo do seu marido, normalmente seu irmão, se não tivesse irmão, um primo, o parente mais próximo que tivesse, ou essa viúva era cuidada pelos seus filhos. E aqui, como a gente pode ver, a situação era muito ruim. Por quê? Porque Noemi não tinha mais filhos. Ela tinha 2 filhos e os seus 2 filhos morreram. E o seu marido também morreu. E ela estava numa terra distante, não tinha parentes ali para cuidar delas. Então, as 3 mulheres ficam completamente desamparadas, ficam sem ninguém que pudesse auxiliá-las. E o destino ali certamente seria mendigar, passar fome. Era muito difícil essa situação. Mas ali a história começa a virar um pouco. Por quê? Porque pelo menos Noemi recebe a notícia de que já não havia mais fome na sua terra. Então ela, bom, pelo menos eu posso voltar para onde eu vim, talvez ali eu encontre alguém que tenha compaixão de mim e possa me ajudar nessa situação. E o que ela diz? Olha, ela vira para suas 2 noras e diz: eu vou voltar para minha terra, vocês voltem para a casa dos seus pais. Por quê? Como vocês sabem, o costume do meu povo é que vocês, perdendo seus maridos, se casem com os irmãos. Mas eu não tenho mais filhos. E ela ainda diz na história ali: eu já sou velha, não posso me casar de novo, não posso ter outros filhos para que vocês se casem. E mesmo que eu tivesse, vocês não iam querer esperar ter filhos, os filhos crescerem, para daí vocês se casarem com eles. Então ela diz: voltem para a casa dos seus pais, eles vão cuidar de vocês, vão arrumar outro casamento para vocês, e pelo menos vocês vão ter uma vida melhor do que a minha. Essa era a ideia, porque ela já estava voltando para a terra dela, mas mesmo assim ela não tinha tanta perspectiva de uma vida melhor. E prova disso é que a gente vê na sequência que ela pede para trocar de nome. Outra coisa do costume daquela época. Os nomes tinham muito significado. Noemi carregava um sentido ali de alguém alegre, de alguém ditosa. E ela diz: essa não é mais a minha vida. Ela troca o seu nome para Mara, que significa amarga ou triste, em tudo nesse sentido de como ela enxergava a sua vida. Quando ela diz então para suas noras: olha, me deixem, voltem para a casa dos seus pais, a princípio as 2 se negam. Falam: não, a gente vai te acompanhar por onde você for. Noemi explica a situação: não tem como, eu não tenho como fazer nada por vocês. E nisso, uma delas, chamada Orfa, então retorna para a casa dos seus pais, mas Ruth se recusa. E aqui, acredito, é um dos versículos muito bonitos que a Bíblia tem. A Bíblia tem muitos versículos maravilhosos, mas essa declaração que Ruth dá para Noemi no capítulo 1, no verso 14, se você quiser olhar, é maravilhosa. Na verdade, não é o verso 14, é o verso 16, anotei errado aqui. Quando Noemi diz para Ruth: olha, vai, volta para os seus pais, Ruth vira para ela e diz: não me instes ou não insistas para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então a gente vê uma declaração muito forte de que ela não iria abandonar a sua sogra. Só que, além disso, nós vemos uma declaração de que ela estava renunciando
a vida pagã do povo que ela vinha, porque os moabitas eram pagãos, não seguiam o Deus de verdade, ela diz: olha, eu renuncio os deuses da minha família para servir ao teu Deus, o verdadeiro Deus. Isso é muito importante. Guarde essa informação junto com aquela informação do que Deus tinha dado a ordem para que o seu povo não se casasse com outros povos, e lá na frente a gente vai conectar essas duas informações. Então, Ruth renuncia os seus deuses para seguir o verdadeiro Deus. Então, ambas partem para Belém, voltam para Belém ali, mas ambas sem muitas esperanças de que a vida melhoraria. Mas não, a gente vai junto, não tinham muitas perspectivas, mas vão ali. Até o momento então que aparece Boaz na história, o homem que nós vamos falar sobre ele e que nos remete a Jesus Cristo. E aqui mais uma vez eu vou usar um termo que eu usei em outra ocasião, que Boaz também foi um tipo de Cristo. E relembrando, um tipo de Cristo não é alguém que era igualzinho a Jesus Cristo, mas alguém que teve alguma atitude, alguém que a sua história em algum ponto aponta para o que Jesus Cristo faria quando viesse ao mundo. Então Boaz viveu muito tempo antes de Jesus Cristo, e algo aqui nessa história que nós vamos falar aponta para aquilo que Jesus faria e fez, no caso que nós já vivemos agora, em uma época onde isso realmente já aconteceu. Então Boaz também era um tipo de Cristo. E aqui a gente começa um pouco mais sobre as leis daquele povo. Boaz era um parente do marido de Noemi. Não era irmão, mas era ali um parente próximo de Elimeleque. E lembrando então, dentro do costume, do resgatador, e era assim que era chamado aquele que se casava com a viúva de alguém, Boaz era um resgatador, ou alguém que poderia ser possivelmente o resgatador, alguém que poderia oferecer esperança e amparo para aquelas duas mulheres que estavam desamparadas. E, claro, Boaz não era um resgatador qualquer. Ele era alguém que, pelas suas ações, pelas suas características ali, apontava então para o grande resgate que Jesus Cristo realizaria com o seu povo. E aí nós vamos ver de que maneira que isso se expressa. Então é possível observar características no caráter e nas ações de Boaz que apontam para Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir. Então nós vamos falar um pouco sobre essas características de um resgatador ideal, características que Boaz tinha e que apontavam, às vezes de uma maneira mais direta, às vezes em contrastes, mas apontavam para o resgate realizado por Jesus Cristo. E a primeira característica que nós podemos ver em Boaz é que ele de fato era um parente próximo, e ali a gente faz um paralelo, ele era um semelhante. Isso é importante quando nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Um pouco sobre a lei judaica, então, referente ao resgatador. Os judeus valorizavam algumas coisas, assim, valorizavam muito algumas coisas. E duas delas que a gente pode destacar, que são importantes para essa história, para essa explicação, é que eles valorizavam a terra e eles valorizavam a descendência. Para eles isso tinha um valor assim, inestimável. Tanto que eles entendiam, claro, que a terra que eles habitavam era uma terra dada por Deus, como de fato era. Deus havia prometido dar uma terra àquele povo e deu. Então eles falavam, essa terra não é nossa, essa terra é de Deus. E o que eles entendiam? Quando foi feita as divisões ali dos pedaços de terra para cada tribo, eles falaram, essa terra não pode mudar de mãos. E é por isso que eles tinham esse costume de ter um resgatador. Então quando algum homem morria, eles falavam, essa terra não pode ser vendida para qualquer um. Essa terra tem que permanecer como herança da família desse homem. Não havendo um filho para que pudesse herdar essa terra, e aí
normalmente era um filho homem dentro da lei, então essa terra deveria ser passada por um irmão ou por um parente mais próximo que houvesse ali. Então essa terra deveria ser comprada por um parente próximo, que seria o resgatador. E aí começa a misturar com a história da descendência também, porque caso o falecido fosse casado, esse resgatador tinha a obrigação também de se casar com a viúva, e era obrigação mesmo. Ele não podia simplesmente comprar a terra e falar: eu quero ficar com a terra, mas eu não quero cuidar da ex-esposa daquele homem. Não, precisava se casar também com essa mulher. Então isso era algo ali relacionado à descendência. E aqui vem talvez a parte, essa parte já é estranha, de ter que se casar com o irmão, mas fica mais estranho ainda dentro da lei, que eu vou dar um exemplo, já que não tenho irmãos, mas funcionaria assim. Se eu, casado com a Ieda, que não está aqui, espero que ela volte logo, casado com ela, se acontecesse alguma coisa comigo e eu morresse, e ela não tivesse ali o Aslan, que é o nosso descendente, supondo que eu tivesse um irmão, que eu não tenho, o meu irmão deveria se casar com ela, e mais do que isso, o primeiro filho que eles tivessem não seria considerado filho do meu irmão, seria considerado meu filho. Para quê? Para que a minha descendência continuasse na terra. É estranho, mas funcionava assim. Então a obrigação do resgatador era comprar a terra, se casar ali com a viúva, ter um filho que não seria considerado filho dele, mas filho do cara que morreu. É estranho, mas funcionava, e dentro daquele contexto deu certo, tinha os seus propósitos e funcionou. O resgatador, ali, o primeiro possível resgatador, tinha o direito de se recusar. Falar: eu não quero me casar com a mulher, também então não vou ficar com a terra. Ele tinha o direito de se recusar, mas poucos faziam isso, porque isso não era algo bem visto na sociedade. Então era algo assim tão importante para eles, que eram poucos os que se recusavam. Normalmente os que se recusavam era porque não tinham condições de fazer isso. Mas, claro, tinha alguns que falavam: não vou, isso vai trazer problema para mim, não quero, e não fazia. Então, dentro dessa perspectiva, Boaz conhece, fica sabendo da história de Ruth, fica sabendo de quem que ela era parente, que ela se tornou ali uma parente de Noemi. Então Boaz era parente de Elimeleque, que era marido de Noemi, mas ele não pensa em se casar com Noemi, mas pensa em se casar com Ruth, que era ali a descendência, estava dentro da descendência, por ser casada com o filho de Elimeleque. E ele fica sabendo dessa situação e fala: olha, eu vou resgatar vocês, eu vou ajudar vocês, vou comprar a terra, vou me casar com Ruth e fazer esse resgate. E ele poderia fazer isso por ser um parente próximo. Contudo, na história aqui de Boaz havia um problema, porque havia um parente mais próximo do que ele. Então ele não poderia cortar a vez, ele não poderia falar: não, eu quero, e pronto, acabou. Ele deveria respeitar ali a sequência, tem que ser o parente mais próximo. Como não era ele vai até direto até aquele primeiro parente próximo e fala: olha, está aqui Ruth, está aqui a terra que ela tem, que pertencia a Elimeleque, você tem esse direito de resgatá-la, e se você não quiser fazer, então eu farei. Eu disse que em alguns aspectos a história de Boaz aponta diretamente para Jesus Cristo, em outros ela tem certas diferenças relevantes. E aqui a gente já tem a primeira diferença relevante. Quando a gente pensa em resgate ou no resgatador, Boaz não era
a primeira opção e nem a única. Havia ali um antes dele. Mas se nós olharmos para o resgate que Jesus Cristo realiza, ou realizou, né, pelos seus, ele era o único que poderia realizar esse resgate. Não havia outro, e isso nós falamos no outro estudo. Não era possível que outra pessoa morresse para nos resgatar. Precisava ser Jesus Cristo. Mas uma coisa que é interessante a gente olhar, e aqui entra na questão do parente próximo, é que para nos resgatar, Jesus Cristo precisava se tornar alguém semelhante a nós. Para nos resgatar, ele precisava ser um parente próximo, ele precisava ser semelhante a nós. E é por isso que Jesus Cristo vem ao mundo como homem, porque ele não poderia nos resgatar simplesmente sendo Deus. Isso, mais uma vez, nós vemos na necessidade da morte de Cristo. Para nos representar verdadeiramente, Jesus Cristo precisaria ser homem. Ele não deixa de ser Deus, mas ele precisaria ser homem. Então ele se torna um semelhante a nós. Ele se torna um parente próximo. E quando ele nos resgata, ele nos faz realmente os seus parentes próximos. Porque quando, claro, você crê em Jesus Cristo, você é chamado de filho de Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, você se torna um irmão de Jesus. Jesus Cristo se torna um semelhante a nós, para que nós pudéssemos ser chamados de seus parentes próximos, para que nós fizéssemos parte da família de Deus. Boaz não era o único possível para ser o resgatador, mas ele foi o resgatador ideal. Jesus Cristo, contudo, era o único resgatador possível para nós. Mas para nos resgatar, ele precisava se tornar um semelhante, se tornar como um de nós. Mas se Boaz não era o único resgatador possível na situação ali de Ruth, ele precisava ter outras características que o tornassem o resgatador ideal. E por isso a gente vai caminhando na história dele. A segunda coisa que um resgatador precisa para ser o resgatador ideal é ter os recursos necessários. Como eu disse, se houvesse ali um parente que pudesse ser resgatador por ser parente, mas ele falasse, olha, não tenho condições de fazer isso, então ele não poderia resgatar. Então a gente precisa juntar. Precisava ser um parente próximo, mas precisava também ter recursos necessários para isso. E é interessante quando a gente olha interessante e triste olhar para a situação em que Noemi e Ruth se encontravam, porque elas, como viúvas, ali não tinham condições financeiras nenhuma de se manter. E é até curioso porque elas herdaram uma terra, elas tinham um campo ali que pertencia a elas, mas dentro da lei ali elas não poderiam fazer muita coisa com isso. Embora tivessem uma propriedade, elas não tinham como tirar dali sustento para elas mesmas, a não ser que, claro, elas vendessem essa propriedade ali para o resgatador, para o parente próximo, para que ele então resgatasse essa família. Então, para isso, o resgatador precisaria ser alguém com recursos financeiros para isso. Alguém que pudesse comprar a terra, alguém que pudesse trazer sustento para aquela mulher, para aquela família que se formaria. E, dentro da história de Boaz, isso não era nenhum problema para ele. Boaz era um homem rico, era um homem com muitas posses, então, tranquilamente ele poderia assumir esse resgate. Ele era um parente próximo, embora não fosse o mais próximo, e ele tinha os recursos necessários. Mas aqui, mais uma vez, a gente esbarra naquele primeiro resgatador, naquele que poderia ser o primeiro resgatador, porque ele tinha preferência por comprar aquele campo. Volte ali para os versos 3 e 4. Boaz diz ali ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata,
Se não, declara, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. E aqui a gente tem algo interessante para pensar. Por quê? Porque o texto não diz claramente quais eram as condições financeiras desse outro resgatador. Mas o que a gente observa é que ele tinha posses para comprar a terra. Ele é alguém que tinha, sim, condições. Ele poderia, pelo menos, adquirir aquela terra. Contudo, quando ele sabe, fica sabendo ali na sequência do verso 5, disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. E o verso 6, então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Ele não quis. Ao saber que, não é só a terra, tem que casar também com mulher. Não, eu não quero, porque vai me prejudicar em algum sentido. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse prejudicar. Mas a questão é que aquele homem viu essa... Estou pensando que termo que eu posso usar aqui. Ele, na verdade, ele tinha visto primeiramente como uma oportunidade de aumentar a sua terra. Mas ao saber que, além do preço da terra, teria um preço a mais para pagar, ele acaba recuando nisso. Então, embora talvez ele tivesse os recursos necessários, ele prefere ficar ali um pouco ausente dessa situação. Mais uma vez, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Ele não prefere não seguir na frente, então, com aquele que na mente dele talvez fosse um negócio. Mas Boaz entende que na falta daquele resgatador, ou ele não querendo, ele tinha então a obrigação, o compromisso, ou pelo menos o desejo de fazer aquilo, de trazer resgate àquela família, aquelas duas mulheres que estavam desamparadas. E ele entende, olha, eu sou um parente próximo, eu tenho os recursos necessários, eu vou então seguir em frente com esse resgate. E aqui, mais uma vez, nós vemos semelhanças e diferenças com o resgate realizado por Jesus Cristo. Boaz ali provavelmente também não era o único a ter os recursos necessários, mas ele tinha recursos que poderiam trazê-lo como, ou fazê-lo um resgatador. Claro, nós sabemos, para o nosso resgate, para o resgate da igreja, somente Jesus Cristo tinha os recursos necessários. Não havia outra maneira de nós sermos resgatados, que não fosse pelo alto preço pago por Jesus Cristo. E aqui é sempre importante a gente lembrar dessa verdade. Por quê? Porque a gente sempre diz, olha, nós somos salvos pela graça. E claro, para a gente não custou nada, foi graça mesmo. A gente pode pensar, olha, fui salvo, para mim foi de graça, eu não paguei por isso. Mas o que a gente nunca pode esquecer é que foi um preço muito alto, precisou ser pago para que nós tivéssemos salvação. Embora nós tenhamos recebido isso sem pagamento nenhum, isso não foi de graça. Alguém pagou o preço. E quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Ele teve que renunciar a muitas coisas. Ele teve que entregar a sua própria vida. Ele teve que deixar toda a sua glória e vir ao mundo como um ser humano. E muitas vezes a gente olha para a história de Jesus Cristo e a gente pensa, nossa, Jesus Cristo se humilhou por quê? Porque ele foi cuspido, porque ele apanhou, porque ele foi crucificado. Tudo isso foi sim humilhação. Mas a primeira e grande humilhação foi só o fato dele ter deixado o céu para vir ao mundo como um ser humano. Isso já por si só já foi uma grande humilhação. Uma humilhação que nenhum de nós tem noção do que é de ser Deus e deixar toda a sua glória e vir ao mundo como um ser humano. Isso foi o que Jesus Cristo fez.
Isso foi o preço pago. Deus enviou o seu único filho para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele pagou o preço. E ele foi o único que poderia pagar o preço. Mas isso nos leva, então, ao terceiro ponto, e a isso que faz realmente de Boaz, nessa história, o resgatador ideal. Por quê? Porque o outro tinha preferência como um parente próximo, o outro provavelmente tinha também recursos, mas ele não poderia ser o resgatador ideal, porque ele não estava disposto a pagar o preço, que é de fato o que Boaz faz nessa história, e claro, é nisso que ele realmente se assemelha com Jesus Cristo. Se assemelha, claro, a Jesus Cristo muito mais perfeito, mas isso nos leva a pensar no que Cristo fez. Boaz estava disposto a pagar o preço, coisa que aquele outro fulano, que nem temos o nome dele aqui, não estava disposto a fazer. Verso 6, mais uma vez. Se alguém puder ler para mim o verso 6. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. A verdade presente aqui, nesse contexto, nessa história, é que Ruth jamais seria resgatada se não houvesse um resgatador disposto a pagar o preço. Poderia ter muitos parentes, poderia ser que muitos parentes tivessem recursos para isso, mas se nenhum deles estivesse disposto a pagar o preço, ela não seria resgatada. Claro, dentro da sociedade o pessoal ali ia ser visto com maus olhos, mas se eles não se importassem com isso, tranquilo. A questão é que ninguém seria resgatado se não houvesse um resgatador disposto a pagar o preço. Como eu disse, a gente precisa falar um pouco mais sobre aquele resgatador, ou possível resgatador, que não foi resgatador porque não pagou o preço, e pensar um pouco mais se realmente ele não tinha recursos ou se ele não quis realizar esse resgate. O verso 6 diz: então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. E aqui a gente tem um ponto e vírgula, e não tem, parece que falta alguma coisa, para que não prejudique a minha, o quê? A minha família, talvez ele já fosse casado e não quisesse arrumar confusão com a outra esposa. Mais uma coisa, naquele tempo, acho que os irmãos sabem, era lícito que o homem tivesse mais de uma esposa. Mais uma vez, esse nunca foi o ideal de Deus, isso foi perversão do homem, mas que Deus permitiu que acontecesse por um tempo. Estava ali até dentro da lei israelita, via como isso ser legal. Mesmo sendo legal, nunca foi o ideal de Deus. Mas a gente fica ali pensando, nossa, o que ele não queria que fosse prejudicado? E é claro, não dá para ter uma grande conclusão sobre isso, mas estudando o contexto, estudando como funcionavam as coisas, a gente pode ter uma ideia. Além disso, existem outras traduções da Bíblia, que é importante a gente fazer um parênteses importante. Outra tradução da Bíblia não significa que uma Bíblia tem aquilo que outra não tem. Mas a Bíblia é um livro antigo, muitos pergaminhos foram usados para a tradução da Bíblia. Alguns tradutores usaram um grupo de pergaminhos, outros usaram outros. Então, algumas palavras contidas em um não tinha em outro. Isso não altera o conteúdo da Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não tem falhas. Não pense sobre isso. Contudo, a tradução Almeida Revista Corrigida, que era uma tradução que a gente usava mais para trás, muito tempos primórdios ali, essa tradução traz um detalhe a mais nesse versículo. Ela diz assim: olha, não a poderei redimir para que não prejudique a minha herança. Então, essa tradução traz a palavra herança. E porque isso faz muito sentido e nos leva a acreditar que aquele homem tivesse sim recursos para isso, mas ele não quisesse comprometer a sua herança.
lembrando sobre a lei judaica, a lei ali dos israelitas, se aquele homem se casasse com Ruth, comprasse aquela terra, então pensa bem, ele ia colocar os seus próprios recursos para comprar aquela terra. Quando ele tivesse o seu primeiro filho com Ruth, aquela terra que ele comprou com o dinheiro dele, não seria herança da família dele, seria herança da família de Elimeleque. Então, prejudicaria a sua herança, a herança dos seus filhos, aqueles que realmente, não, esses aqui são os meus filhos mesmo. O primeiro filho seria o possuidor daquela terra, terra que ele comprou com os próprios recursos dele. Então, é bem possível, não estamos afirmando 100% categoricamente, mas é bem possível que ele tivesse os recursos necessários, mas ele não estava disposto a entregar o que era seu para que fosse herança de outra família. Além disso aqui, agora a gente vai amarrar o que estava lá no começo, Ruth era uma moabita. Ruth não era parte do povo de Deus. Deus deu uma ordem para que o seu povo não se misturasse com outros povos. Mas a grande pergunta é, por que Deus fez isso? Por que Deus falou, olha, vocês não vão se casar com outros povos? O pessoal que obedeceu essa lei fez porque levou ao pé da letra, falando, não posso me misturar de qualquer jeito. E tinha uns que desobedeciam, não estavam nem aí. Mas os que obedeceram, eles obedeceram, não pode, não quero nem saber o porquê. Mas havia um motivo de Deus não querer que eles se misturassem com outros povos. E o motivo é o motivo que a gente vê dando errado inúmeras vezes na Bíblia. Eles se misturavam com outros povos, começavam a adorar outros deuses, começavam a servir ídolos, começavam a seguir todos os costumes pagãos. Então, a ordem de Deus para que eles não se casassem com outros povos é para que vocês não sejam corrompidos por outros povos. Não era porque Deus era xenofóbico e não, vocês só podem casar entre vocês e todos os outros povos não prestam. Não era essa a ideia. A ideia é, vocês são uma nação diferente, vocês têm que ser luz para os outros povos e não se corromper com aquilo que os outros povos fazem. E a grande questão é que a maioria das vezes que o povo de Deus se casa com outros povos, eles começam a seguir outros deuses. E até o rei Salomão, que era tido pela sua grande sabedoria, caiu nesse mesmo erro. Quando ele começa a ter muitas mulheres de outros povos, ele começa a facilitar que elas tenham altares para os outros deuses, e isso vira uma grande bagunça. Então era disso que Deus estava protegendo o seu povo. Mas se a gente se lembrar, e aí eu convido você a voltar lá para o capítulo 1, para o verso que nós lemos, o verso 16, o que Ruth diz ali, ela diz ali no final, na parte final, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, outra coisa que talvez tenha pesado muito para que aquele homem se recusasse a resgatar, Ruth ela é parte de outro povo, eu vou ficar mal falado aqui na cidade, porque eu me casei com alguém que não era parte do povo de Deus. Só que o que a gente vê aqui na história de Ruth é que ela já havia renunciado à idolatria, ela já havia renunciado os deuses que o seu povo seguia, e ela estava disposta a seguir o verdadeiro Deus. E isso fazia parte da ordem que Deus tinha dado para o seu povo. Vocês devem ser luz para os outros povos, para que os outros povos queiram seguir o verdadeiro Deus. Então, quando Ruth renuncia à sua família, ela estava, e os seus deuses, ela estava disposta a seguir o verdadeiro Deus. Então, quando Boaz se casa com Ruth e aceita ali realizar o resgate, ele não estava se misturando com um povo pagão, ele estava trazendo alguém que pertencia ao povo pagão para a luz, ele estava trazendo alguém que estava perdida para conhecer o caminho do verdadeiro Deus. E claro, isso é papel do povo de Deus, isso é papel da igreja.
Não é papel da igreja sair casando com quem não é crente, fala, não, quem sabe um dia ele vai... Não, o papel é a gente trazer os povos para Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, fazer com que a mensagem seja espalhada, que mais pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e assim caminhar na luz. E aí, digo para os mais jovens que não se casaram, primeiro se prega, você vê que a pessoa se converteu mesmo, aí você vai lá e casa. Pode ser que algum caso dê certo, mas é complicado essa história de casar com quem não é crente. Às vezes dá certo, mas muitas vezes acaba tendo realmente problema. Da mesma coisa que Deus queria proteger o seu povo no passado, Ele quer nos proteger ainda hoje. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, olhando para a vida desse fulano, a gente vê que provavelmente, ele tinha recursos, ele poderia fazer, mas ele não estava disposto a pagar o preço. E nisso, Boaz é completamente diferente, porque ele era um parente ali, o segundo mais próximo, ele tinha os recursos, mas ele estava assim disposto a pagar o preço. Ele dentro da lei, ele segue toda a lei, ele vê, e isso é outra coisa que na história de Boaz aponta para Jesus, embora eu não tenha colocado isso aqui, que Boaz segue todo o processo ali dentro da lei, ele não atravessa a vez do outro resgatador, ele chama testemunhas ali da cidade para ver que ele estava fazendo tudo dentro da lei, mostrando, olha, eu estou fazendo as coisas certinho. E claro, Jesus Cristo, Boaz não foi 100% dentro da lei de Deus, ele também era um pecador, mas nessa situação ele foi completamente correto, que nos aponta para Jesus Cristo, que cumpriu a lei integralmente. Mas o importante aqui a gente destacar então é que Boaz não agiu movido por interesse próprio. Financeiramente falando, Boaz sairia prejudicado ali naquele o que para o outro era apenas um negócio. Talvez dentro da sociedade tenha gente que tenha criticado Boaz também por se casar com uma moabita. Então, aos olhos do mundo, ele não estava saindo ganhando nisso que ele estava fazendo, mas ele estava olhando não para os seus interesses, mas para a necessidade daquela pessoa que precisava ser resgatada. E claro, isso nos mostra uma parcela bem menor, mas nos aponta para algo muito maior, que é o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, por Ele mesmo, Ele não tinha necessidade nenhuma de nos salvar. Deus não tinha necessidade de nos salvar no sentido de, olha, eu preciso do ser humano me adorando. Não. Deus poderia nos destruir. Não era necessário que Ele nos resgatasse. Mas uma vez que Ele propõe que nos resgatar, que o nosso resgate fosse realizado, aí sim o resgate precisaria ser realizado pelo meio correto. O meio correto seria pagando o preço de sangue, que a lei do Senhor exigia, que o pecado só pode ser apagado por sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que o preço fosse pago. Era necessário que Jesus Cristo de fato morresse. Mas para isso ele precisaria estar disposto a pagar esse preço. E como nós sabemos, Jesus Cristo voluntariamente se oferece. Quando Jesus estava ali próximo já da sua morte, sabendo o que aconteceria, ele faz questão de deixar bem claro: olha, não é ninguém que está tomando a minha vida de mim, eu voluntariamente dou. Ele estava completamente disposto a pagar o preço pelo nosso resgate, preço esse que somente Ele poderia realizar. Apenas uma curiosidade, além dessa, sobre essa história, é que talvez, ou bem provavelmente, aquele
homem que não quis realizar o resgate estava preocupado com a fama que ele teria na cidade, preocupado com os seus próprios recursos, preocupado com a sua reputação. E uma curiosidade interessante é que nós não temos nem sequer o nome desse homem citado na Bíblia. E quando a gente olha para a história de Boaz, embora o primeiro filho que ele tivesse não fosse considerado seu filho, mas filho ali de Malom, que era o primeiro esposo de Ruth, mas se a gente olhar dentro da história, acontece algo interessante. Vai um pouquinho mais para frente ali nesse capítulo 4, a partir do verso 13, ali vamos ler. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, que seja afamado em Israel o nome deles. Preste atenção. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E olhem com atenção o verso 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha quem foi o filho gerado daquele relacionamento, daquele resgate. Obed nasce ali. E é interessante até que ele é chamado de filho de Noemi, né? Porque ele realmente veio para suscitar a descendência do marido de Noemi. Mas este Obed é o pai de Jessé, pai do grande rei Davi, e linhagem da qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele fulano que não queria ter a sua fama ali arruinada, talvez dentro da cidade, nem estava na Bíblia. Mas Boaz aqui, claro, ele não fez pensando nisso, ele não tinha como saber nisso, ele agiu sem interesse próprio. Mas nós vemos que Deus ainda honra essa atitude, suscitando dali uma grande descendência, ou a maior descendência da história, vindo o rei Davi e vindo ali posteriormente o próprio Jesus Cristo, nascido ali dessa mesma linhagem. O plano de Deus é perfeito, e quando nós lemos a Bíblia em todo o seu contexto, a gente vê como Deus desenha cada coisa perfeitamente. Jesus Cristo, o perfeito resgatador do seu povo, da sua igreja, veio ali da linhagem daquele resgatador que em um momento muito antes, e numa atitude que talvez até fosse algo comum e simples dentro daquela história, mas que Boaz age de uma maneira muito correta, apontava de fato para o resgate que Jesus Cristo realizaria em nossas vidas. Nós vimos algumas semelhanças e algumas diferenças. Boaz não era o parente mais próximo e nem o único com os recursos necessários, mas ele era aquele que se tornou, aquele que estava disposto a pagar o preço para resgatar então Noemi e Ruth. Diferentemente de Boaz, Jesus era o único que poderia se tornar aquele semelhante, o parente próximo que nós precisávamos. Era o único com recursos necessários, mas acima de tudo, também ele estava disposto a pagar o preço, estava disposto a derramar o seu sangue por nós. Para que nós fôssemos resgatados, era necessário sangue inocente derramado. E Jesus Cristo, voluntariamente, oferece a sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados. Nós precisamos olhar para isso e agradecer. Nós precisamos olhar para isso e ver como Deus desenha a história perfeitamente. E olhar e ver que nós não temos nenhuma outra esperança que não seja nos entregar a Jesus Cristo. Porque Ele é o único resgatador. Ele é aquele que veio até nós para nos salvar. Se humilhou,
desceu à terra como um ser humano, para que nós tivéssemos esperança, para que nós tivéssemos vida. Lembrando então a ligação dos escudos, era necessário que Cristo morresse, mas ele precisaria fazer isso de bom grado. Ele veio voluntariamente e nos salvou, e por isso nós devemos ser muito gratos a ele, e por isso nós devemos contar essa história do resgate para aqueles que ainda precisam ser resgatados. Se você realmente crê nessa mensagem, se você realmente crê que Jesus Cristo já resgatou a sua vida, você tem a missão de falar para as pessoas: olha, se você ainda está perdido, se você ainda não tem a vida eterna, existe alguém que traz esperança, existe alguém que traz salvação, e esse alguém é Jesus Cristo. Essa é a sua missão, essa é a nossa missão, que nós possamos fazer isso com extrema alegria. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças nós te damos por essa manhã que nós podemos estar aqui, por essa manhã que nós podemos ouvir a Tua palavra, mas nós agradecemos especialmente por Jesus Cristo. Agradecemos porque sabemos que Ele é o nosso resgatador. Agradecemos porque sabemos que o Senhor já havia também mostrado na sua palavra sinais de que realmente Jesus Cristo viria. E o Senhor deu tantos alertas, tantas profecias, nos mostrou isso de tantas formas através da sua palavra, e o Senhor cumpriu cabalmente, cumpriu exatamente tudo aquilo que estava escrito. E sabemos, e isso nos dá esperança então, de que tudo aquilo que ainda não se cumpriu, de fato se cumprirá. Que o Senhor nos ajude a caminhar contigo, que o Senhor nos ajude a viver nessa verdadeira esperança e viver como pessoas que realmente foram resgatadas por Jesus Cristo. Nós agradecemos por isso e pedimos também para que o Senhor abençoe nosso dia e que nos oriente segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Então está encerrada a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia e esteja conosco novamente à noite para juntos adorarmos ao Senhor.